Os jornalistas não se reúnem em congresso desde 1998, mas parece que há aí uma ideia de se organizar outra vez uma grande reunião da classe. Frederico, o que é que tu achas disto? Eu acho que é uma necessidade, já há muito tempo que ando a falar nessa necessidade, como já o último congresso foi em 1998. Em 1998 ainda não estávamos confrontados com aquilo que hoje, por exemplo, temos dos desafios da internet. Ainda havia mais jornais do que há hoje. As televisões estavam a começar, tinham apenas 6 anos de existência desde que foram privatizadas em 1992. Portanto, era todo um mundo novo que havia naquela altura. E agora esse mundo está mais do que enterrado, está sepultado em muitos casos, e há um segundo admirável mundo novo do jornalismo que está muito por discutir, com regras ainda por definir e com métodos de trabalho que também estão indefinidos. E, portanto, é importante que os profissionais do setor se encontrem, se debatam em várias vertentes durante um fim de semana, preferencialmente durante essa altura, num grande auditório, para que possamos todos juntos chegar a várias conclusões para o futuro. Analisarmos um passado recente que nós temos e analisar esse futuro. Portanto, é de uma enorme importância que haja rapidamente um congresso de jornalistas, que seria o 4º congresso de jornalistas. João. Porquê é que o Congresso é importante? Eu julgo que todos nós concordamos que é importante. Aliás, dissemos-lo aqui há 2 ou 3 programas. Porque a qualidade do jornalismo, pressentida por nós, profissionais da comunicação, decaiu. E isto faz com que as pessoas tenham menos qualidade no produto que lhes chega. Portanto, nós julgamos, na generalidade, que as pessoas são pior informadas e que isso tem diversas causas. Umas têm a ver com jornalistas, outras têm a ver com as empresas que fazem jornalismo e outras têm a ver com a mudança, como tu falaste bem, do próprio mundo e da forma como se entrega. O que eu gostava era que um encontro destes não fosse marcado pelo olhar ao passado, mas sim pela discussão real sobre o que está a acontecer, mas essencialmente sobre o que é que se quer fazer. E com a claridade de poder pôr o dedo na ferida. Isto é, ponto 1. Há jornalistas a mais? Há órgãos de comunicação social a mais? Porque uma coisa é não haver jornais. De facto, jornais há cada vez menos e vendem-se cada vez menos. Mas há uma profusão de órgãos de comunicação social e órgãos jornalísticos e órgãos parajornalísticos em linha, dos quais nós fazemos parte também, com grande alegria, não é? Cá estamos nós, que levam a uma dispersão no mercado. Portanto, e o modelo de negócio, eu gostava que se discutisse para a frente. E, última coisa, gostava que não se discutissem para já as questões das instituições. O Sindicato de Jornalistas, a Ordem de Jornalistas, a Comissão da Carteira, a entidade reguladora. Isto é, neste congresso que fizéssemos, não ficássemos presos àquilo a que o PS está hoje preso, que é a questão administrativa, e que falássemos do conceito da filosofia e, acima de tudo, das questões práticas do futuro e da nossa saída profissional. Paulo. João, és um lírico. Parabéns. Porque, esquece, quer dizer, tudo aquilo que tu esperas não vai acontecer. Eu sei. Pronto. Portanto, é uma manifestação de intenções, fica-nos muito bem aqui fazê-la, esquece, nada disso vai acontecer. Vamos lá ver, sobre o Congresso, eu tenho o maior... isto é uma questão de afeto, não é? Eu quero que o Congresso se realize, portanto, estou do lado, farei o que eu puder, é melhor não meter nas coisas da organização, porque não sou grande organizador, mas nas questões da divulgação, no evento, tentarei ir lá, pode ser que consiga participar com mais do que estar lá, não é? Mas tudo bem, e acho que deve ser feito, mas as minhas expectativas em relação ao Congresso de Jornalistas, nesta altura, não são as tuas, são... Eu até posso fazer essa lista de intenções, mas as expectativas não são essas. Vamos lá ver.
o Congresso de Jornalistas é uma coisa que interessa, evidentemente, aos jornalistas. Não interessa a mais ninguém. Não é? Mas era bom... Quer dizer, nós temos aqui que perceber uma coisa. Por exemplo, agora houve aqueles despedimentos portanto, no Grupo Controle Invest. E, quer dizer, houve algumas notícias, evidentemente, nós falámos sobre isso, os grupos de jornalistas e, eventualmente, os sítios onde ainda há jornalistas e onde eles se reúnem, falaram certamente disso, mas a sociedade civil passou ao lado do despedimento de 140 pessoas, 160, das quais 70 ou 80 jornalistas. Passou completamente ao lado. A política passou ao lado, salvo uma outra declaração, enfim, de ocasião, de microfone aberto, passou ao lado. A sociedade portuguesa, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista, portanto, das pessoas, portanto, dos movimentos de cidadania, zero. E isto, quer dizer, isto é muito preocupante, no sentido, quer dizer, a classe, é evidente que um congresso é uma coisa que a classe faz porque quer refletir sobre aquilo que tem para fazer, sobre o que é, sobre a sua própria identidade, porque eu acho que neste momento há uma questão de identidade. Quer dizer, o Frederico falou aí bem, quer dizer, em 98 não havia uma série de todos os problemas, diria eu, quase todos. Os problemas que o jornalismo enfrenta hoje não estavam cá em 98 ou então estavam embrionários. Por exemplo, já se sabia, já se estava a assistir, por exemplo, a uma coisa que é fundamental para termos hoje o mau jornalismo que temos, que é, ou as deficientes condições para fazer jornalismo que temos, que é, e nunca ninguém fala disso, que é a multiplicação da média. Não é? Portanto, há cada vez mais órgãos de informação, cada vez mais canais de cabo, portanto, essa fragmentação foi uma coisa que veio fragmentar as audiências e isso veio colocar um problema acrescido a quem faz jornalismo. Pronto, mas era a única coisa que já cá andava em 98. A internet não andava em 98, hoje estes problemas de modelo de negócios não andavam em 98 e, sobretudo, a crise financeira não andava em 98, ou antes, a crise 90 também não andava e, sobretudo, não andava em 98 esta mudança a que estamos a assistir hoje na sociedade e na economia, na democracia e tudo isso, porque nós estamos no meio de uma revolução. E há que ver isso, não é? Portanto, nesta conjuntura externa, o Congresso de Jornalistas surge como uma coisa menor. Mas quer dizer, neste contexto, não é, de um Congresso ser uma coisa menor para a sociedade, não vai ter a importância que outros Congressos tiveram quando foram feitos, em 98 e antes desse, 12 anos antes, não é? Este não terá impacto nenhum em termos portanto, daquilo que se passa fora da classe, não terá o mínimo impacto. Se ele tiver algum impacto dentro da classe, eu baterei palmas. Bom, deixa-me dizer, Paulo, um congresso de jornalistas realmente não precisa ter impacto o próprio congresso em si, porque aquilo que vai ter impacto vai ser o que sair do congresso, porque isso vai perdurar durante anos. Sim. E isso é que vai condicionar depois a informação das pessoas e a liberdade das pessoas. Se as pessoas não se interessaram pelo despedimento de jornalistas, isso é um sinal de que os jornalistas neste momento não existem sequer como profissionais. Não estou, portanto, é necessário o Congresso para devolver à sociedade um papel de existem profissionais da informação. Esta não passa apenas da internet. Aquilo que vocês comem na internet não é comida, não é verdadeira, não é confeccionado. São coisas cruas, são coisas que não servem para nada e que vos fazem mal à vossa saúde mental. Portanto, nesse sentido, os jornalistas são necessários para manter uma certa liberdade na sociedade. Aliás, se calhar, muitos dos jornalistas até são culpados por essa falta de saúde mental também. Isso aí é outra coisa que também temos que discutir. Já estás no caminho errado, quer dizer, já estás a dizer, parece o Balsemão, não é? Já estás a dizer às pessoas o que é que elas não devem fazer. Não é? Já estás a dizer às pessoas, não vejo informação na internet porque isso não é informação. Isso é remar contra a maré. Vamos discutir isso. Isso é a mesma coisa que vamos discutir isso. Que lutar contra aquilo que chamam de pirataria. Vamos discutir isso, mas é isso que nós vamos discutir. Porque as pessoas não sei. Porque a partir do momento em que uma notícia falsa da internet chega à primeira página do jornal, ok? E nós já aqui discutimos isso.
Está bem, então não é a internet. O problema de uma notícia falsa chegar a um jornal não é da internet. Mas eu quando falo da internet, eu estou a falar dos órgãos de comunicação da internet, Paulo. Atenção, ok? Posso recentrar? Posso recentrar? Não, mas deixa-me só dizer uma coisa. É só uma questão de coisa. Eu proponho que o Congresso de Jornalistas seja em 2016 e não em 2015. Isto por uma razão muito simples. Evitava ter o atual Presidente da República na cerimónia de encerramento, como houve nos anteriores. Portanto, eu espero que o Congresso de Jornalistas seja em 2016. Apenas e somente isso. Olha, eu, no seguimento do que tu acabas de dizer, Deus queira que ele seja em setembro ou em outubro, que é para ter o atual Presidente, porque ele foi responsável pela abertura à privatização dos órgãos de comunicação social e foi responsável por outras coisas. Portanto, eu aí gostava de o ver e, olhos nos olhos, dizer-lhe o que se pensa sobre o papel dele em relação à comunicação social, através, aliás, de Marcos Mendes, por exemplo. Eu ouvi-vos. Sim, Paulo, se calhar, eu também já disse aqui que acho que um congresso de jornalistas neste momento terá 80% de comunicações perfeitamente dispensáveis e 20% de comunicações interessantes. Portanto, a minha expectativa não é aquilo que eu digo que gostava de acontecer. Isto é, mesmo que eu diga meia dúzia de coisas muito bonitas e cor-de-rosa, não é essa a minha expectativa em relação ao Congresso. Agora, eu acho que, e não gosto da palavra Congresso, mas chamemos-lhe Congresso, eu acho é que iniciativas como aconteceram já a semana passada na Casa de Imprensa, onde há um grupo embrionário que também quer começar a discutir isto e formou grupos de trabalho. A insistência num encontro e num congresso que o Frederico tem tido em fóruns próprios e que nós aqui acompanhamos. E outras pessoas também que têm tido este tipo de ideia. Então que se faça, então que aconteça. Pronto, já toda a gente está de acordo, então vamos lá fazer. Sim. Agora, aquilo que eu acho é que se nós não tivermos na organização desta iniciativa a preocupação de discutir o real, em vez de discutirmos o acessório, e para mim o acessório é o que eu digo, são as instituições, são as pessoas, não quero discutir nomes, não quero discutir o presidente do sindicato, por exemplo, não temos nada que discutir isso, aliás. E o que temos de discutir, de facto, é se hoje, mas como eu digo, com alguma coragem, não é? Se hoje somos jornalistas a mais, se hoje a comunicação social em Portugal terá que se redesenhar, discutir os grupos de comunicação e a concentração dos grupos, o que é que isso fez ao jornalismo? Discutir, por exemplo, uma coisa, passou esta madrugada na televisão uma entrevista ao presidente não executivo da Bial no canal Económico TV, que eu vos proponho. Proponho-vos como belo exercício de ver ao estado a que isto chegou. Não que a menina não tente fazer uma entrevista, é o presidente da Bial. No oráculo, não é? No fim do ecrã passavam coisas, o oráculo era extraordinário. Eu proponho-vos que vejam, por isso simplesmente voltem lá com os boxes atrás e vão ver. E o senhor passou metade da entrevista a falar da vida para além da morte, das energias e do Reiki. Com a jornalista à rasca, sem saber se havia de o afrontar, a dizer, então, mas desculpe lá, mas falam lá da vida depois da morte, mas chamam-lhe maluco, já o prenderam ou não, mas também não lhe perguntava nada sobre a empresa, portanto, num canal económico. Portanto, está para tudo já, isto está para tudo. Tal como em entrevista ao selecionador nacional, o homem dizia, a culpa foi minha, e os jornalistas perguntavam, mas não acha que foi do tempo e não acha que foi da viagem? Portanto, este tipo de questões são importantes, isto é, a formação de jornalistas, 2, o jornalismo completamente à solta. Pois há o trabalho da Patrícia no Público, é muito bom, não é? Sobre os campos de concentração. Portanto, vamos pôr os dedos nas feridas, vamos falar sobre as coisas reais, vamos falar sobre a grande redação que não tem emprego, vamos perguntar se de facto podemos fazer alguma coisa à grega, que é juntar-nos todos e fazer um jornal, à americana, que é começar a criar estações locais, e à espanhola. Agora, se é para discutir tudo e nada, de facto não vale a pena, mas eu acho que vale a pena. Pronto, eu bato palmas ao que acabaste de dizer, que é evidente, não é? E só posso subscrever no fim. Porque acho que era isso, quer dizer, discutir-se alguma coisa no Congresso não é de facto o passado, porque quer dizer, se vamos por aí, eu não estou a dizer que isso não deva ser feito. Tudo bem, façam-no, não é? Como eu já fiz o rescaldo, como dizia ontem o Rui Santos, o rescaldo
daquilo que aconteceu, não é? Não preciso que ele seja feito e não acho que ele deva ser feito, porque acho que é perder tempo, não é? Acho que deve ser feito, ok, porque é que não é em Portugal? Ou antes, o que é que temos que fazer, o que é preciso fazer para haver jornalismo de dados em Portugal, para haver um ProPublica em Portugal, para haver um Huffington Post, em Portugal, não é? Para haver um La Rue 89 em Portugal, quer dizer, porque é que cá não fazemos a ponta de nada? Não é? Porque é isso que está a acontecer, mais do que outra coisa qualquer, aos jornalistas portugueses, quando comparados com os americanos, com os espanhóis, com os franceses. Essas são as realidades que eu conheço melhor. Quer dizer, eles estão a mexer-se de alguma maneira, quer através, portanto, de mecanismos associativos, portanto, novos ou antigos, não é? Quer fazendo produtos que são, que correspondem àquilo que os leitores são hoje, não é? Portanto, por um lado, a informação Snap na internet, e depois também a melhoria dessa informação e a curadoria dessa informação, que evita golpes, como em Portugal estamos a fazer o contrário da curadoria. Não é? Exatamente, era isso que eu estava a dizer, Paulo. Quando eu falava da internet e o perigo da internet, estou a falar dela como uma ferramenta sem controle jornalístico. É só isso. Temos que dar jornalismo à internet. Não pode ter controle jornalístico. A internet era o que nos faltava, que agora depois vinham os... Não, eu estou a falar de controle jornalístico quando ele deve haver. Controle jornalístico quando ele deve haver. Não, o jornalista tem que controlar-se ele próprio. Pois o problema é esse, neste momento, é que, por exemplo, o Nick Robertson é muito mais seguido agora nos seus tweets do que nas peças que faz para a CNN sobre a questão do Iraque. Está bem, mas isso é uma pessoa com alguma credibilidade, não é? Uma pessoa que nós não damos claro, que é seguido. O jornalista controla-se ele próprio. E a sua, se quiserem que eu vos diga, eu acho que isto vai acabar, salvo seja, com cada jornalista tem o seu site. Depois logo se agrega a 2 ou 3 ou 4. Mas valem os nomes e a credibilidade que dão ao seu público. Isso é para um próximo programa. Está bem. Sim, então, notas finais. Notas finais, é só para dizer, também já em 1979, José Saramago escrevia na sua peça de teatro à noite, um dia todos faremos jornais. Paulo querido. A minha nota final é um abraço solidário ao Paulo Bento. E pronto. Bom, eu tenho 2 notas finais. A primeira nota final é destacar a nota final do Frederico Duarte Carvalho, que numa discussão sobre jornalismo vai buscar o José Saramago. O que tem sempre este apor de poder mostrar mais feliz. A segunda nota final é chamar a atenção para o artigo de Vasco Polido Valente, do Público de domingo, onde ele, pura e simplesmente, pergunta se aqueles que nos fazem mal continuam a ser premiados, o que é que cá está a fazer a democracia? E a pergunta é perigosa, mas pertinente. Yes.